Esta chamada está sendo gravada. O meu coração enche com seu amor. Quero senti-lo. Os meus sonhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés, em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei, e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos, te buscarei, pois tua graça é bem melhor que a vida, e os meus lábios
as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei. Te buscarei. Te Te buscarei. Aleluia. Que bênção, né? Esse louvor, ele toca muito meu coração. Essa música toca muito mesmo meu coração. Eu compus no momento da minha vida onde havia um vazio e através de uma experiência profunda, de uma busca muito profunda com Deus, eu me encontrei e pude sentir que o maior sentido realmente da nossa vida é quando nós somos preenchidos com o poder, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Ele vai nos dando uma nova visão, vai ampliando a nossa mente. E nós vamos, assim, vendo, entendendo o nosso propósito e vendo que o verdadeiro sentido da nossa vida é estar na presença de Deus, recebendo dele, da fonte, direto da fonte, as bênçãos que ele tem a derramar sobre nós. É maravilhoso. Deus seja louvado. Bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo para estudarmos e buscar a presença de Deus e meditar hoje, dando sequência ao nosso ano bíblico. Nós estamos no capítulo 6, hoje vai ser falado a história de Sete e Enoque, né? E nós vamos meditar aqui no Salmos 19 e 20, é lindo. Mas antes eu quero orar com vocês e falar aqui mais uma vez de alguns pedidos que têm chegado até nós. Nós estamos orando todos os dias às 3 horas da tarde e aqui também às 5 horas da manhã. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma pessoa maravilhosa, ela faz parte de uma outra sala, o nome dela é Lígia, e ela vai passar por uma cirurgia. E nós vamos estar orando por ela agora às 5 horas, nesse momento, né? Exatamente nesse momento. E vamos também, às 3 horas, estar orando por ela. Então, o nome dela é Lígia. Coloca no caderninho de vocês aí, onde no primeiro dia eu comentei sobre o caderninho de oração, de agradecimento. Meu caderninho está aqui, ó, bem pertinho de mim, já deixo aqui. E que a gente possa lembrar da Lígia. E a Marlene também pede oração pela sua família, né? Uma amiga na verdade, para uma amiga que pede oração pela sua família. Ela vai passar por uma cirurgia também hoje do joelho. Vamos orar por ela. E a Isabel pede oração pela sua família, pela sua saúde também. E Kátia pede também oração pela sua família, em especial pela sua irmã e seu filho. Nós vamos estar orando por esses nomes agora. E se você tem um pedido de oração também especial, não deixe de colocar ali na descrição do vídeo. Todos os dias nós vamos ali dar uma passadinha ali, toma nota de todos os pedidos e nós nos dedicamos a um momento em orar por esses pedidos. E eu já disse, quando nós oramos, somos tão beneficiados quanto aquele que recebe. Por isso que nós insistimos estar sempre intercedendo, intercedendo por aqueles e buscando a presença de Deus, para que Ele ouça, né, o nosso clamor e favor desses pedidos. E já querendo agradecer, né, pela vida do Cauã. Nós oramos ontem e seu pai, que fez esse pedido nas redes sociais, nos grupos, estava agradecendo, né, pela resposta. Então, louvado seja Deus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, aqui no Salmo 19 e o Salmo 20. É maravilhoso, nós vamos meditar como que Deus ele ouve e responde às nossas orações. Mas antes eu quero orar com você, quero te convidar a fechar os seus olhos, que nesta hora nós possamos continuar, né, buscando a presença de Deus. Então vamos orar.
Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta hora, nas primeiras horas do dia, para te buscar, para te adorar e para te louvar. Eu venho colocar diante do Senhor todos os pedidos que chegaram até nós, Pai. Queremos te suplicar, em especial pela vida da Lígia, que vai estar passando, meu Deus, por uma cirurgia. Está com um tumor no cérebro. Senhor, aos nossos olhos parece impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor pode fazer, Pai, muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Nós queremos no teu poder, nós clamamos agora pela Lígia. Que o Senhor a visite, Pai, que o Senhor opere na vida dela. Nós queremos também pedir, Senhor Deus, pela Marlene, que trouxe aqui um pedido da sua amiga, que clama pela cura da sua mãe, que vai também passar por uma cirurgia no joelho. Ó Pai querido, que o Senhor possa tratar essa causa, essa infecção, com a tua santa e poderosa mão. Quero também colocar diante do Senhor o pedido da Isabel, de toda a sua família, que em especial o Senhor possa trazer a cura, Senhor, cura mental, física, e também espiritual. Eu a entrego nas tuas mãos nesta hora, querendo que o Senhor está olhando para ela. Também, ó Deus, eu quero te agradecer por ter respondido o clamor do teu povo, Senhor, que orou em favor do Cauã. Muito obrigado. Nós entregamos nas tuas mãos a ele. Entregamos agora este grupo, a cada pessoa que aqui está. Colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma, cada família aqui representada. E eu te peço, ó Deus, uma bênção especial por a leitura que nós iremos fazer agora. Seja o nosso professor e seja o nosso mentor. Seja também com a nossa professora de hoje. Nós nos entregamos ao Senhor. Entregamos todos os pedidos que têm chegado até nós. E cremos que o Senhor está atento a cada um. Eu oro nesta hora em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Vamos meditar comigo aqui hoje. Nós estamos no Salmo 19 e 20. Que vocês abram a sua Bíblia aí, e a gente vai ler juntos. Salmo 19, Davi, ele ora, e ele fala assim, na verdade, aqui ele está exclamando, né, pela glória de Deus, que é revelada no céu, também na sua lei. E aqui ele fala, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala desta glória ao dia seguinte, e cada noite repete isto à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o nosso coração. Os seus ensinamentos são claros, iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino, são mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. O Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim e também ao teu servo. E somos recompensados quando há em nós gratidão. Né? Na minha versão aqui, é uma versão muito clara. Somos o quê? Recompensado quando nós temos um espírito de gratidão, quando nós reconhecemos os teus feitos. E aí ele continua, quem pode ver os teus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, da minha rocha e meu defensor.
Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos. Ó Isabel, ó Cláudia, ó Maria, leia esse salmo, medita nele, trazendo para a primeira pessoa, trazendo para você. E você vai ver como que é diferente. Leia esse salmo, fazendo essa oração diretamente sua para com Deus. E aí você continua meditando e fala, então daremos o quê? Gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus. Levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os pedidos da Gildete, da Cláudia, da Isabel, da Marlene, da Karina, da Maria, da Pietra. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, porque agora eu sei que o Senhor dá vitória a todos aqueles que acolhe do seu santo céu e responde com seu grande poder. Lindo, né? E aí ele continua. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E ainda, aqui, uma pequena reflexão para a gente pensar. Sabe por que Davi, ele amava orar a Deus, louvar e estar na presença de Deus? Porque ele cria, ele acreditava que tinha um Deus no céu, olhando por ele. Se nós orarmos sem crer nisso, a nossa oração é vazia e a vida não faz sentido. Então, nós precisamos crer que há um Deus no céu que ouve e que responde às nossas orações. Precisamos crer como Davi. E é por isso que ele pulava de alegria, como ele falou aqui, né? Gritos de alegria. Acordava de madrugada, de manhã, sentindo alegria, uma satisfação, um espírito de gratidão. Porque ele acreditava que tinha um Deus que olhava por ele, que cuidava, que atendia todas as suas orações. E aí no Salmo 20, ele continua. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó proteja, que do seu santo templo Deus lhe envie socorro, e que do Monte Sião ele ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos. Continue colocando aí o seu nome na frente, trazendo essa oração para você. Que Ele permita que todos os seus planos deem certo. Então, daremos gritos de alegria. Aleluia. Continue meditando e fazendo com que essas palavras sejam diretamente suas para com Deus. E aí, aqui, no Salmo, no verso 9, ele termina a sua oração dizendo, ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei. Responde-nos, porque nós clamamos e pedimos a tua ajuda. Então, o Senhor está atento às suas orações, Ele está atento às nossas orações, e nós precisamos crer que há um Deus no céu, que ouve e responde às nossas orações. Que Deus nos abençoe no decorrer deste estudo, e que o Espírito Santo possa continuar preenchendo seu coração, preenchendo todo o vazio da sua alma, e que todos os seus planos e desejos, conforme nós vemos aqui hoje, sejam respondidos pelo Senhor. Mas que nós possamos fazer como Davi, crer que há um Deus no céu, que ouve e que responde às nossas orações. Amém? Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia muito, muito abençoado na presença do Senhor. Bárbara, é com você, que Deus possa te usar nesta hora, querida. Amém. Deus venha abençoar a vida de cada um. Isabel levantou a mão, Isabel.
Não, Bárbara, pode continuar. né? Tá. Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de fazer mais uma oração. E o tema que a gente vai falar, ele é bem delicado, então a gente precisa ter muita atenção nessa mensagem, amém? Oi. Poderoso Deus eterno, Pai, obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui, por ter conseguido levantar e buscar o Senhor em primeiro lugar. Pedimos a Teu Espírito Santo, seja o nosso professor aqui, mais uma vez, fale conosco, nos instrua, nos ensina, nos corrige naquilo que é preciso ser corrigido dentro de nós, para que através dessa leitura possamos entender o real significado, meu Deus, da salvação para as nossas vidas. Nós agradecemos por tudo e entregamos, meu Deus, a nossa vida, os nossos familiares, os nossos parentes e amigos e desconhecidos nas mãos do Senhor. Crendo, meu Deus, que o melhor o Senhor já fez para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. 7 e Enoque. Hoje, esse tema aqui, ele vem trazendo aqui, dando a continuidade do que foi falado ontem, do que foi falado anteriormente, né, sobre as gerações. Por quê? Porque através das gerações, o que nós vimos aqui depois do pecado? O que aconteceu depois do pecado? Depois do pecado, nós vimos aí que existem aí dois povos que se separaram, né? Ontem nós vimos aí que Caim, ele desobedeceu à ordem de Deus, não se arrependeu e ele se afastou. Além de Adão ele ter pecado, né? Eva pecou e afastou, porque a morte, quando Deus falou, certamente morrerás, não é só a morte física que ia acontecer com eles, é a separação deles com Deus, porque eles se afastaram de Deus. Então, eles tiveram que, para se manter conectados, eles tinham que fazer sacrifício, eles tinham que fazer oferta, eles tinham que andar em comunhão. Então, houve ali uma dificuldade maior, porque o pecado estava separando eles de Deus. Quando Caim ele mata Abel, ele não só estava ali separado de Deus, mas ele se separou ali da família dele, né? Ele foi afastado. É como se tivesse separado duas vezes. Então, longe ali do pai, longe da mãe, longe da família, ele começou a ter outra visão, né? O pecado que já estava nele começou o quê? Aumentar, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E quando você peca e você não se arrepende, o que acontece com isso? Um abismo vai chamando outro abismo. Então você abre uma porta, né, espiritual para que mais demônios venham trabalhar na sua vida. Porque você não se arrependeu daquele pecado, outros pecados vão se alojando em você. E foi o que aconteceu com Caim. Só que aí, Abel morreu e os anos foram se passando e Adão, ele foi dado outro filho para ele, né? Então, ali, Eva, ela teve outro filho para ser o herdeiro da promessa. Então, veja que Deus aqui, ele já começou o quê? A separar o povo dele
daqueles que estavam sacrificando daqueles que não estavam, e ali ele escolheu 7, que significa designado ou compensado. Porque disse a mãe: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Portanto, Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. 7 era de estatura mais nobre do que Caim e Abel. E ele parecia muito com seu pai Adão. Então, quando é colocado aqui que 7, ele tinha uma personalidade, um caráter parecido com o do pai, né? Não, ele não era parecido só fisicamente, mas intelectualmente também ele parecia com o seu pai Adão. Ele tinha um caráter digno e andava com Deus. Mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 3. Então, depois da queda, o homem passou a ser a imagem e semelhança de quem? Do homem. Né? Eles já não estavam mais aqui sendo a imagem e semelhança de Deus, mas começou a ser a imagem do homem, ou seja, aquele que é nascido da carne é carne. Então eles começaram a nascer do pecado. Adão não nasceu do pecado. Adão, ele foi o quê? Ele foi criado, ele foi formado. Deus, ele deu a Adão o maior presente ali, um jardim maravilhoso, né? Então, você pode passear em qualquer jardim, o jardim mais bonito do mundo, aí, nem não passa perto do jardim do Éden, né? Então, assim, os nossos olhos, eles não têm essa capacidade, a nossa mente não tem essa capacidade de imaginar como era esse jardim. E Adão, ele andava com Deus. Ele tinha ali, a comunhão dele era diferente da que a gente tem hoje. Então, Adão, ele foi ali gerado à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, o que que aconteceu? O homem, ele começou o quê? A gerar filhos. E esses filhos, eles começaram a nascer à imagem e semelhança dos seus pais. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, né, que eu já expliquei, e depois Sete, como Caim, herdou a natureza dos seus pais decaídos. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o nome de Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis capítulo 4, versículo 26. Então, até aqui, a gente vê que o nome do Senhor estava o quê? Meio que esquecido, meio que abandonado. Ali, então, começou a invocar o nome do Senhor depois do nascimento de Sete. Então, até aí, a gente já viu que o afastamento de Deus estava muito grande e os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas como aumentassem os homens, a distinção entre as duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, assim como de desdém e desobediência havia por parte da outra. Então, nós vemos aqui que aqueles que são escolhidos por Deus são separados, aqueles que aceitam a vontade de Deus para a sua vida, sem questionar, sem duvidar, pela fé, é a minoria. Porque a maioria, elas vão se juntando com aquilo que desagrada a Deus e satisfaz a sua vontade, satisfaz a sua carne, né? Quando a gente, na escola mesmo, às vezes, na época da adolescência, que eu falo que normalmente a rebeldia ela vai se acentuando mais, né, dependendo do grau de convivência, com quem está convivendo e tudo mais. O pai vira para a filha e fala: filha, por que que você está indo assim para a escola hoje?
Ah, pai, mas todo mundo faz isso, todo mundo usa, todo mundo faz, né? Todo mundo vai assim para a escola. Aí ele fala assim: você não é? Todo mundo. Então, o pai, a mãe, às vezes, ou quem quer que seja que esteja cuidando ali do, do filho, que é o melhor para o filho. Na escola, a gente tem uma roupa apropriada para ir para a escola. Só que hoje, muitos querem o quê? Passar por cima. Não, eu vou com a roupa que eu quiser. Não, eu quero ir de chinelo hoje para a escola. Aí chega de chinelo, arrebenta o pé lá na escola na hora do intervalo, fica com o dedo machucado, porque correu lá na hora do intervalo e machucou o dedo. Por quê? Por que que é colocado que quando você está na escola, você deve obedecer às regras e de tênis? Porque pode acontecer acidente com você na hora da educação física. Então é apropriado o tênis. Só que aí o adolescente ou a criança, não sei quem, vira e fala: não, hoje eu quero ir de chinelo, porque eu tô com vontade. Aí vai de chinelo e a consequência vem. Era o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo, eles estavam assim: ah, não, eu quero fazer isso, eu decido isso. E Deus já tinha colocado as regras, o que tinha que ser feito. Por quê? Porque tem a consequência. Se você não andar em conformidade com a palavra de Deus, toda a sua ação vai vir a consequência daquilo. E consequências penosas. Porque é o pecado que faz isso, não é Deus. É o próprio pecado, porque você está chamando aquilo para você. Deus, ele te chama para o arrependimento. Ele te chama para isso. Antes da queda, os nossos primeiros pais tinham guardado o sábado, que foi instituído no Éden. E depois da sua expulsão no paraíso, continuaram a sua observância. Havia provado os amargos frutos da desobediência e aprenderam que todos os que pisam nos mandamentos de Deus mais cedo ou mais tarde aprenderão que os preceitos divinos são sagrados, imutáveis e que a pena da transgressão certamente será infligida. O sábado foi honrado por todos os filhos de Adão, que permaneceram fiéis para com Deus, mas Caim e seus descendentes não respeitaram o dia de Deus. Escolheram seu próprio tempo para o trabalho, para o descanso, sem consideração para o mandamento de Cristo Jesus, de Deus. Recebendo a maldição, Caim se retirou da casa do pai, escolheu primeiro para si a ocupação de cultivar o solo, e então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Então ele sai da presença de Deus, rejeita a promessa do Éden, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra, sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus desse mundo. Então nós temos que fazer uma análise. Quem sou eu? Quem sou eu nessa história? Eu sou do povo que anda fazendo suas próprias vontades, que anda desobedecendo a lei de Deus, a vontade de Deus, ou eu sou aquele povo que se esforça para fazer a vontade de Deus, que anda na lei do Senhor. Nós veremos aqui que não é impossível obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. É possível. Homens comuns como a gente aqui conseguiram. Por que a gente não vai conseguir? Isso depende de cada um de nós, do seu esforço. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, qual que é o nosso objetivo? Buscar uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial.
Então, você está trabalhando para que isso aconteça? Ou você só está trabalhando para juntar tesouros aqui nesta terra, onde traça, tudo vai corroer? Quando você morrer, tudo vai ficar por aí. Então, o que você tem feito para herdar o reino dos céus? Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 16. Nós precisamos buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, fala melhor dessa pátria celestial, que é onde nós queremos estar, onde nós queremos morar. Então, nós precisamos começar aqui, a trabalhar aqui, ó, na nossa mente. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas, a descendência de Caim espalhando-se do lugar em que o princípio se estabeleceu. Dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado, e os últimos, para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram sua pureza o culto a Deus. Então, o que aconteceu aqui? Antes era um povo separado. Caim, lá na sua habitação, Adão, Eva, seus filhos, totalmente separados. Depois, quando Sete nasceu, as famílias elas foram crescendo, e eles começaram o quê? Começaram a se juntar. Eles foram se juntando novamente. E aí, o que aconteceu? Espalhou o povo. Ficou misturado. Ficou aquela salada de fruta. Só que aqueles que estavam querendo manter a santidade e salvação, eles viram que estavam juntos, o que eles tinham que fazer? Eles foram para a montanha, eles optaram por se separar. Então, a escolha começou ali a ser feita. Não, eu vou ficar aqui me contaminando com o pecado, ou para eu ter uma comunhão com Deus, eu vou me separar. Então, eu vou me separar. Então, muitos foram morar em montanhas. E quando isso aconteceu, os filhos de Caim viram que os filhos, né, dos servos de Deus, dos homens de Deus, eram muito formosos. E o que eles fizeram? Eles começaram a se unir. Então, o homem caído, cheio do pecado, todo impuro, que já estava definido na mente dele, eu não quero servir a Deus, eu não quero servir, andar nos mandamentos, eu quero fazer as minhas vontades. Esse homem começou o quê? A seduzir as mulheres de Deus. A seduzir as mulheres. Por quê? Porque eles estavam olhando, elas são formosas, são bonitas, vão pegar pra gente. Então, aqueles que estavam ali querendo se separar para Deus, andar na pureza do Senhor, os homens maus estavam seduzindo as mulheres, as filhas de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Então, os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos, né? Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Isso está lá em Judas 11. Fixaram a mente na prosperidade, na alegria, nas mudanças e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Mais uma vez, né? O homem aí afastando, caindo, se entregando ao pecado. Os homens se não importaram mais de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se
desvaneceram em seu coração insensato e obscureceu. Por isso Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1, 21 e 28. O pecado propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. Durante quase 1000 anos, Adão viveu entre os homens como testemunha dos resultados do pecado. Então, Adão ali, ele começou a ver, né? Olha o fruto do pecado. O que causa o fruto do pecado? Morte, destruição, separação, confusão. E era o que estava acontecendo. A vida de Adão foi de tristeza e contrição. Quando deixou o Éden, o pensamento de que ele deveria morrer fazia o estremecer de horror. Pela primeira vez, teve ciência da realidade da morte na família humana, quando Caim, seu primogênito, se tornou um assassino de seu irmão. Cheio do mais profundo remorso pelo seu pecado e duplamente despojado pela morte de Abel e rejeição de Caim, Adão prostrou-se com angústia e testemunhou a corrupção que vastamente se propagava, a qual deveria finalmente determinar a destruição do mundo por um dilúvio. E posto que a sentença da morte pronunciada contra ele por seu Criador tivesse, a princípio, parecido terrível, contudo, após contemplar durante quase 1000 anos os resultados do pecado, compreendeu que havia misericórdia da parte de Deus, ao dar fim a uma vida de sofrimento e tristeza. Então aqui, Adão, ele entendeu. Olha, o pecado está aí, as pessoas estão se misturando umas com as outras, aconteceu o que não era para acontecer. E agora? O que vai ser de nós? Morrer no pecado. Então, Adão entendeu que Deus iria fazer algo. E ele começava ali a se envolver mais com as coisas de Deus. Apesar da impiedade do mundo antediluviano, aquela época não era como frequentemente tem sido suposto de ignorância e barbárie. Ao povo concedeu-se a oportunidade de atingir uma elevada forma imoral para adiantamento intelectual. Possuíam grande força física e mental e suas vantagens para adquirirem tanto conhecimento religioso como científico eram sem rival. É um erro supor que, porque vivessem até uma prolongada idade, seu espírito tardiamente amadurecesse. Suas faculdades intelectuais logo se desenvolviam, e os que acalentavam o temor de Deus e viviam em harmonia com sua vontade continuavam a crescer em ciência e sabedoria no Senhor. Assim como os anos do homem diminuíam e diminuiu sua resistência física, assim suas capacidades mentais também foram reduzidas. Há homens que hoje se aplicam ao estudo durante um período de 25 anos e o mundo se enche de admiração com as suas realizações. Mas quão limitadas são tais aquisições em comparação com as de homens cujas capacidades mentais e físicas estiveram desenvolver-se durante séculos. Então, nossa capacidade física, nossa capacidade mental, intelectual, ela também foi diminuída. Elas foram sendo diminuídas. Com o passar do tempo, o pecado ele foi se estendendo, o pecado ele foi crescendo, e nós vamos o quê? Diminuindo. O tempo de vida vai diminuindo, o tempo de inteligência intelectual vai sendo limitada, vai limitando mais. É verdade que o povo, olha o que o pecado faz com a gente. É verdade que o povo dos tempos modernos tem o benefício das realizações de seus precedentes. Os homens dotados de mente superior, que planejaram, estudaram, escreveram e deixaram sua obra,
para aqueles que seguirem. Mas mesmo sob este ponto de vista, e tanto quanto respeito aos meros conhecimentos humanos, quão maiores as vontades dos homens àqueles antigos tempos. Então, às vezes a gente pensa assim, lá naquela época era mais fácil buscar Deus, né? Era mais fácil, porque Deus estava mais próximo, estava mais ali com o povo, você conseguia ver as coisas. Eu falo que hoje está mais fácil do que antes. Antes era mais... É nessa época que eles tinham que sacrificar, eles tinham que se separar. O pecado estava, assim, terrível. Então, o pecado sempre foi terrível, né? Mas, assim, naqueles tempos, o pecado se agravou de tal maneira que quem quisesse se manter com Deus, eles tinham que ir para onde? Para a montanha. Não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha o YouTube, não tinha ali grupo de oração, vamos reunir todo mundo aqui numa live, pegar pessoas de vários lugares e reunir. Não tinha isso. Hoje tudo está facilitando. E muitas das vezes a gente tem o quê? Rejeitado. Tem rejeitado, tem afastado. Talvez é porque está fácil demais, né? Porque às vezes quando está muito fácil, as pessoas costumam não valorizar. Aí quando a coisa começa a dificultar, e as pessoas querem valorizar, né? Tem um ditado que o povo até fala, o povo só dá valor depois que perde. Só depois que perde dá valor. Aí a pessoa perde e fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Então aqui era muito mais complicado. Muito mais complicado. Eles tiveram entre si durante centenas de anos aquele que fora formado à imagem de Deus, a quem o próprio Criador declarou bom, entre aspas. Gênesis capítulo 1, versículo 31. O homem que Deus instruíra em toda sabedoria relativa ao mundo material. Adão aprendera do Criador a história da criação. Ele mesmo testemunhara os conhecimentos de 9 séculos e comunicou seu saber aos seus descendentes. Os antediluvianos não tinham livros, que é o que eu acabei de falar aqui. Eles não tinham livros, eles não tinham escola sabatina, eles não tinham nada disso. Mas eles aproveitaram todo o tempo que eles tinham para poder buscar a Deus. Durante centenas de anos, houve 7 gerações vivendo na Terra contemporaneamente, tendo a oportunidade de consultar entre si e aproveitar cada um dos conhecimentos e experiências de todos. Então, as experiências, o conhecimento, eles eram adquiridos através de quê? De experiência, de vivência, de convivência. Então, eles contavam ali, começavam a contar. Os fatos aconteciam, eles contavam, eles sentavam e começavam a contar. Então, era de boca em boca. As vantagens dos homens naquela época para adquirir o conhecimento de Deus mediante suas obras nunca foram desde então igualadas. Todo mundo teve a oportunidade de receber a instrução de Adão, e os que temiam ao Senhor tinham também a Cristo e os anjos como seus instrutores. E tiveram uma testemunha silenciosa da verdade no jardim de Deus, que durante tantos séculos permaneceu entre os homens, na porta do paraíso guardado pelos querubins. Revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores, ali erguiam seus altares e apresentavam suas ofertas. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios, e Deus condescendeu em comunicar-se com eles. O ceticismo não pode negar a existência do Éden. Enquanto este permanecesse precisamente à vista com sua entrada vedada pelos anjos vigilantes à ordem na criação, o objetivo do jardim, a história de suas 2 árvores tão intimamente unidas com o destino do homem, eram fatos indiscutíveis. Apesar da iniquidade que prevalecia, havia uma linhagem de homens santos que, elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como santos, que na companhia do céu eles
Eram homens de sólido intelecto e de maravilhosos conhecimentos. Tinham uma grande e santa missão: desenvolver um caráter de justiça, ensinar a lição da piedade, não somente para os homens de seu tempo, mas para a geração futura. Tá vendo aqui qual que é a nossa missão? A nossa maior missão é desenvolver um caráter de justiça. O resto é consequência da sua vida com Deus. O resto é consequência do que você está plantando. Nossa missão hoje é desenvolver o caráter de justiça para com Deus. Procurar ser uma pessoa separada para Deus. Se esforçar em viver a vontade de Deus. Essa que é a minha missão. Para depois eu cumprir a missão de unir minha família, de trazer restauração para Deus, trazer restauração para minha casa. Depois eu vou buscar aquele que está aflito, oprimido, como eu estava. Porque agora eu não estou mais, porque eu tenho caráter transformado. Depois eu vou fazer os milagres de Jesus, a cura. Então, a nossa maior missão nos séculos de hoje é desenvolver o nosso caráter de justiça para com Deus. Poucos apenas dos mais preeminentes são mencionados nas Escrituras, mas durante todos os séculos Deus esteve fiel e teve fiéis adoradores dotados do coração sincero. O que Deus quer? Deus não quer só perfeição, não. Ele quer sua sinceridade. Que você rasgue o coração e mostre para Ele o quanto você é pecador, o quanto você precisa dele. Ele quer que você entenda que você depende dele. Quando você entender isso, aí você já está mostrando sinceridade com Deus. De Enoque está escrito que ele viveu 65 anos e gerou um filho. Depois disso, andou com Deus 300 anos durante aqueles primeiros anos. Enoque amara e temer a Deus e guardar os seus mandamentos foram da linhagem santa dos preservadores. Ele preservou a verdade. Foi um dos preservadores da verdade. Pais de sementes prometidas, dos lábios de Adão, aprender a ele a triste narrativa da queda do homem e a história da graça de Deus. Conforme se vê nas promessas, e confiou o Redentor vindouro. Mas depois do nascimento de seu filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada, foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Ele compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. Que interessante, né? Enoque, ele viveu, aqui vem falando de Enoque agora, né? Enoque, ele foi um homem que ele buscou isso, ele buscou cumprir essa missão de manter um caráter de justiça para com Deus em meio a um mundo de injustiça, né? Onde os povos estavam ali totalmente na libertinagem, fazendo e acontecendo na vontade da carne. Mas Enoque não. Enoque, ele estava ali procurando viver uma vida íntima com Deus. E ele buscou essa transformação na vida dele. Depois que ele teve um filho, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele percebeu a importância de você ser um filho obediente. Então, ele percebeu isso. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas todos os deveres da vida diária. Enoque foi um homem que foi levado daqui. Ele não foi digno de ficar na terra. Por quê? Porque ele foi um homem que andou em justiça com Deus.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Depois se você procura lá. O caráter piedoso desse profeta representa um estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Depois você busca a história de Enoque, lê nas passagens da Bíblia sobre a história dele, que você vai ver esse homem, como ele andava com Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que bênção. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Então, nós vamos terminar por aqui. Amanhã nós entraremos na passagem do dilúvio, que é onde que começa a acontecer. Por que que aconteceu o dilúvio, né? Então, aqui a gente já está vendo aí uma prévia do porquê, né? O mundo como estava, mas nem por isso Enoque, ele desagradou, né, a Deus. Ele foi um homem ali, segundo o coração de Deus, foi um homem separado. E olha que maravilha, ele não passou pela morte. Ele não precisou, ele não experimentou a morte. Ele foi transladado, ele foi arrebatado. Deus tomou para si, pegou ele vivo ali e levou para a morada celestial. E hoje ele está lá. De tanto desejar, de tanto querer e viver uma vida correta e equilibrada aqui na terra, Enoque foi arrebatado. Olha que maravilha. Então, isso é possível, sim. Obedecer os mandamentos do Senhor e fazer a sua vontade. Então, agora nós vamos fazer uma oração final e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, que possamos continuar, né, meditando na palavra de Deus, estudar mais sobre a vida aí de Enoque, um homem aí que andou segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos lembrar que a Regiane, ela fez um pedido enquanto nós já estávamos orando aí por outros pedidos, e ela pediu que orasse por ela, está internada. Regiane, vamos estar em oração com você hoje, viu, Regiane? Durante o dia, em especial às 3 horas da tarde, e lembre-se, o Senhor é contigo. Vamos estar em oração por você, viu? Que nesse momento a gente possa lembrar, ao finalizar esse momento. Que Deus abençoe. Amém, Regiane, né? Isso, Regiane, o nome dela. Amém. Espírito Santo de Deus, agradecemos pela palavra, nos ensina a andar na fé, na justiça. Venha, Senhor, transformar o nosso caráter, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. E a nossa missão venha ser essa, de buscar o novo nascimento, de ter um caráter do Senhor. Mas nós só conseguimos através do Teu Espírito Santo dentro de nós. Então, vem fazer o trabalho que só o Senhor pode fazer na vida de cada um. Nesse momento, meu Deus, envia anjos sobre a vida de Regiane, vai aonde a gente não pode ir, faz o que a gente não pode fazer na vida dela, meu Deus, trazendo a cura, a transformação, libertação total e completa dessa vida. Em nome de Jesus, que todos os temores, que todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais venham cair por terra no nome de Jesus. Que o Teu poder, meu Deus, venha acompanhar não só ela, mas toda a família. Que o Teu Espírito Santo venha dar a ela aquilo que ela está necessitada nesta manhã, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor venham estar com ela. Meu Deus, que o nome dela possa estar escrito no livro da vida e que a paz do Senhor venha dar essa confirmação para ela em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo, entregamos nossa vida nas mãos santas e poderosas do Senhor. E agradecemos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
né? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia. Amém. Deus abençoe, amados.